Olá, minha gente. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos iniciando mais uma live, né? Começando a semana. Por coincidência, a gente fez todas as nossas lives até agora nas segundas-feiras. Pode ir chegando. A Leteia já entrou, já vamos chamar ela. Beto. Fala, Misha. Quando vamos jogar, Misha? Dani tá perto, né, gata? Vamos lá, pessoal, vamos chegando. A live de hoje promete. Vai ser um bate-papo bem legal. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer a Leteia, essa pessoa que eu admiro, aprendi a admirar demais. Ela é simplesmente fantástica. Douglas, e aí, meu brother? Há algumas semanas atrás era eu e você aqui, né? Sejam muito bem-vindos. Então, vamos tratar aqui de enviar o convite. Vamos ver se já vai dar certo de primeira. E aí, Douglas? Isso aí. Sabrina, tudo certo? Vamos esperar a Leteia. Olha aí que rápido! Dá certo! Tá me ouvindo bem? Muito bem, tá Quando perfeito. você apareceu, eu disse, estamos com óculos igual. Sério. E o meu eu tenho que cuidar. A primeira live eu fiz sem meus óculos e não conseguia ver quem entrava. Não, dá Não não. tem jeito, Consigo não. Leteia. Preciso deles. Precisa. Depois de uma idade não tem mais jeito, não. Não. Preciso deles. Estava preocupado se você ia me ouvir bem com fone. Tá ouvindo legal, Não, né? tá ótimo. Tudo 100%. Eu acho que o pessoal também deve estar ouvindo tudo certo. E aí, William, tudo bem? Dando boa noite para o pessoal que vai chegando. Olha, Leteia, que prazer enorme estar falando contigo. Prazer é meu. Obrigada pelo convite. Eu disse a você assim, olha, vamos falar. Não, o que é que você acha da gente falar? Eu disse, vamos falar, vamos propagar o que a gente acredita, aquilo que a gente faz. Quanto mais a gente propaga, mais energia boa a gente vai atraindo, né? Assim, né? Exato, Eu penso Leteia. muito assim, o que a gente proclama, a gente só atrai o que é de bom, porque se a intenção é boa, só chega o que é bom. E às vezes a Leteia, para a gente que lida o dia a dia e há tantos anos no ramo automotivo, parece tão fácil, né? Por quê? Porque a gente está envolvido no ramo e lidar com um carro, com toda essa manutenção, para a gente é fácil, porque a gente vive isso. Mas para a maioria das pessoas, eles têm uma certa dificuldade. Eu noto isso com a mentoria que eu comecei, sabe? Você está sabendo. Muito legal, muito legal. Então eu noto isso. Toda a informação que a gente puder trazer para o povo é válida, é válida. E eu gosto muito, eu vou ter que trazer alguns elogios aqui para ti, tu sabe, né? Porque desde alguns anos a gente já se conhece lá da Bosch, vamos falar disso um pouquinho, né? Porque merece. E eu aprendi a te admirar. A gente é gestor de oficina, então a gente tem mais ou menos a mesma função, né? Acho que Isso. não sabemos botar a mão na massa. Eu até troco pneu, Não. eu me arrisco, mas é mais ou menos por aí. Mas a gente Mas a está gente no tem dia a dia. o ouvido treinado já, né? É A gente assim, não bota, pelo menos eu não boto a mão na massa, graças a Deus tem uma equipe maravilhosa para dar conta disso, mas consigo perceber um problema aqui, outro ali, só de ouvir o barulho, ou o relato, ou de dar uma volta com o carro, então eu consigo identificar onde é que está o problema, então já consigo sanar uma série de coisas, ver qual é o técnico que tem melhor habilidade para aquele tipo de problema. E isso a gente vai aprendendo com a experiência, né? Isso a gente vai aprendendo com. A gente não tem, eu não tenho curso técnico, mas o tanto de curso que eu já fiz, que você deve ter feito também, tanto de palestra que a gente já participou, e a gente leva o técnico para o curso e fica lá de papagaio de pirata, né? verdade. Fica lá. E o Douglas que está aqui, ele me disse assim, Aletheia, todas as vezes que eu levava um técnico para o curso, eu ia também. E isso mudou a minha forma de enxergar a oficina, e mudou a minha forma de enxergar, inclusive, os equipamentos, né? Porque as coisas vão evoluindo, a tecnologia vai avançando, e a gente tem que ir acompanhando. O setor Exato. automotivo, acho que
é o que comporta a maior quantidade de tecnologia existente, além da própria área tecnológica mesmo, né? Recife, por E a exemplo, gente tem está no um olho do polo furacão, né? tecnológico. Exatamente, exatamente. O Douglas mesmo me falou que porque acompanhar o mecânico, o técnico, a um curso, né? Mesmo a gente não sendo técnico, nós vamos com duas cabeças, porque o Douglas me disse isso. Alessandro, eu vou com a cabeça de quem está procurando novos negócios com aquela tecnologia. E ao mesmo Isso, tempo que o técnico vai com a cabeça para aprender a resolver melhor, né, os problemas. É interessante. isso. E a gente lida com muitos problemas, né? É isso aí, olha aí, ó. A Ana, acho Ana que é do Maria. seu lado aí, né? Porto São Ferreira. Paulo, É São São Paulo, Paulo. né? É o grupo de donas de oficina, eu não estou aqui sozinha, Eu tá? Tem quero. várias donas de oficina aqui que eu fiz o convite e fico muito grata, muito feliz, muito honrada de estar aqui. A gente impulsiona muita gente e é impulsionada por muita gente, né? Pois é. Então, Aleteia, eu quero assim, ó, Ah, já. um beijo, Ana Maria. Ela é esposa do Red. Ah, olha só. O Marcelo Lembra do também. Malaquias? Sim, lembro. Ah, Legal. que bom, Eu que quero bom. entrar já de bate-pronto nesse assunto, Aleteia, tá? Porque eu acho que a gente tem que aproveitar e eu quero saber um pouco mais da história. Eu sei que a Max Trock completou 40 anos agora, foi esse ano, né, Letéia? E eu Foi queria que tu 40 anos. contasse, principalmente para o meu público que está te conhecendo hoje, né? E também para alguém do teu público aí que esteja assistindo, conta um pouquinho como que a Letéia ela surgiu nesse ramo, como que foi o começo, quais foram as tuas lutas, principalmente como mulher nesse ramo automotivo, um ramo tão masculino lá atrás e que graças a Deus vem mudando, mudou muito já. Como que é? Conta para nós um pouco dessa história aí, Aletheia. Vamos lá. Eu, no auge da minha aborrecência, né? Porque quando se tem 13 anos, a pessoa é muito complicada. Todas as complicações na cabeça de uma adolescente menina acontecem. E aí, no auge dessa adolescência insatisfeita com tudo, meus pais decidiram que eu ia trabalhar nas férias. E fui. No começo eu não gostava, lógico, porque é muito bom ficar em casa sem fazer nada. Naquela época não tinha celular para você passar o dia todo ali vendo o celular, mas ficar em casa de férias, sem ir para aula, é algo maravilhoso. E aí meus pais me levavam para lá nas férias. E eu comecei a desempenhar algumas tarefas. E quando eu era capaz de tirar as férias daquele funcionário que ocupava uma determinada função, eu estava pronta para pular de nível. Assim como um jogo de videogame. E aí eu fui pulando de nível e fui começando a ter responsabilidade. Até que eu comecei ao lado do mecânico, perguntando, o que é isso? É um amortecedor. Serve para quê? Para amortecer. E por que tem essa peça em volta? É uma mola. E a mola serve para quê? Para amortecer também. E por que tem essa... Imagine a paciência no mecânico de ficar uma menina ali do lado dele perguntando, e eu era proibida de falar com o cliente. Olha, Proibida de falar com o cliente. por quê, Eu Aletheia? não podia. Por quê? Porque eu não tinha conhecimento e eu acho que meus pais achavam que eu ficaria mais segura se eu não tivesse contato com o cliente. Haja vista que eu não tinha conhecimento técnico e nem tinha vivência para isso. E naquela época, há tanto tempo atrás, o cliente era muito mais machista do que é hoje. Exato. Não, simplesmente não existiam mulheres na oficina. Não existia. Só eram clientes homens. Então, era uma forma de proteção também. E aí eu fui galgando os passos, fui para o estoque, até ser capaz de tirar as férias do estoquista, as férias de 10 dias, de 15 dias. E aí fui pulando de nível, fui para o financeiro. E assim eu fui aprendendo todas as áreas da empresa, até estar pronta para ir para uma gerência de uma loja pequena. Uma loja de bairro pequenininha. E aí eu fui começando a criar gosto por aquilo, porque aí deixavam de ser apenas nas férias escolares e passava a ser no ensino médio, já era... eu trabalhava de manhã, estudava de manhã e trabalhava de tarde. E aí quando foi no terceiro ano, o contrário.
Mas isso fez com que eu tivesse responsabilidade também. E aí, quando eu entrei na faculdade de administração, eu já era responsável por uma loja, eu já tinha uma série de responsabilidades, porque chegamos a ter 17 lojas. Nossa! É. Eu não Pernambuco, fazia Paraíba, ideia. Rio Grande do Norte e Alagoas. Então, a gente tinha uma central de compras, a gente tinha uma central de marketing, a gente tinha uma central de Mas treinamento, era oficina mecânica oficina mecânica, e Max auto Troc. e Não, autopeça. não, Eram eram oficinas 17 mecânicas. oficinas. Isso, isso. E aí a gente passou a controlar a empresa a partir de números de supervisão, tinha, todas as empresas tinham que ter a mesma qualidade. E isso era difícil, era uma rede de oficinas mesmo aqui no Nordeste. Até que, passado isso, por uma decisão dos meus pais, eles decidiram que não queriam mais esse negócio. E passaram a tocar um outro negócio, fora daqui, lá no Rio Grande do Norte. E eu fiquei com uma loja só, já que não dava para gerenciar todas aquelas lojas, e cada loja tinha uma pessoa que era responsável por ela. Cada loja tínhamos um sócio em cada loja que era responsável por essas oficinas, e aí meus pais decidiram ir encerrando esses contratos e passaram a ter uma única loja. E eu te digo assim, olha, com muita alegria, com muita felicidade, com muita convicção, uma loja dá muito mais prazer do que várias. Muito mais prazer e eu até desconfio, e para não dizer que ninguém ganha mais dinheiro com várias lojas, mas assim, na nossa realidade, uma loja é muito mais rentável do que várias. Porque você consegue imprimir a sua cara naquela loja, você consegue imprimir a sua qualidade, você consegue imprimir a sua qualidade e a sua busca pela excelência o tempo inteiro, todo o tempo. O nosso, só para complementar, até aí, o nosso ramo ele se torna muito dependente das pessoas. Por isso que você diz, eu tenho 17 lojas, se ela for oficina mecânica, com o DNA da tua, que eu acompanho já há um bom tempo, ela vai mudar muito de uma para outra, porque as pessoas vão ir por causa do gerente, por causa da pessoa que está à frente ali atendendo, ou o vendedor, não sei como é que chama em Recife, aqui é vendedor mesmo, né? Uhum. E o mecânico, ele tem a confiança naquele mecânico, naquela pessoa, e fora Mas a isso questão... mudou, né? O tempo mudou. E hoje, uma rede de oficinas grande assim, no caso, tão regionalizada, em tantas lojas numa cidade só, hoje já não caberia mais. Porque as pessoas não têm mais esse tempo, as pessoas não têm mais essa disponibilidade. E, a bem da verdade, os carros quebram muito menos, né? Então, hoje, se a manutenção é bem feita, uma vez por ano, você, num carro relativamente novo, que é a nossa frota, que eu imagino que seja a sua também, nós recebemos carros muito novos. Então, uma revisão por ano, preventiva, se ela for bem feita anualmente, é difícil a pessoa visitar a oficina novamente. E naquela época, se tinha muitos problemas, as peças duravam muito menos. Então, se trocava escape com uma frequência enorme. Hoje, quando você troca um escapamento de um carro? Né? Eu acabei com o meu estoque esse mês, nós liquidamos o estoque de escapamento, vamos Pois é, trabalhar com o porque que aparecer, não não vale a pena. com o que aparece, Trabalhar já é com assim há muito centenas de tempo. escapamentos em estoque. Isso, e cada um seu modelo, com aquela personalização do escape, com aquele corte na hora. Então, assim, era uma realidade muito diferente, que hoje já não cabe mais. Hoje as pessoas vão buscando confiança, buscando segurança. E é isso que a gente passa quando a gente está na frente da oficina. Quando a gente tem um conhecimento e quando a gente tem a transparência com o cliente, que o cliente diz assim, olha, imagina, Alessandro, que eu recebi um monte de cliente, mulher, que ela ia com um homem do lado só para se sentir mais segura. Mas muitas vezes ela entendia mais do carro do que o próprio homem que ela tinha levado ao lado dela, sabe? Então isso é algo que a gente vem quebrando e isso vem acontecendo com esse tanto de mulher que é dona de oficina espalhada no Brasil todo. Eu quero aprofundar um pouco esse assunto. Aletheia, hoje a tua equipe, você gerencia hoje quantas pessoas? Hoje somos 13.
13 pessoas. 13 pessoas e 3 estagiárias do Senai. Então, hoje já somos 16. Você sabe que você tocou num assunto, né, da questão do preconceito. Eu tenho orgulho de dizer, eu não sei, eu não lembro ao certo, mas com certeza isso fazem mais de 10 anos. Nós demos oportunidade para uma mulher, né, a Lu, para ela começar como mecânica, né, porque era o sonho dela. Ela já tinha um pouco de experiência numa oficina menor, então ela já veio com uma certa bagagem. Ela não veio completamente aprendiz para a gente, ela já entrou assim como quase que uma mecânica. E ela ficou um tempo, não me recordo agora, chegou a ficar com certeza mais de ano conosco. E ela saiu da nossa empresa para ir para concessionária Chevrolet, e ela está trabalhando até hoje na concessionária. Ela é destaque. Eu vejo sempre postagens dela onde ela recebe premiações da GM, é bem legal. Até hoje a gente mantém contato. Mas a história que eu queria te contar, e que eu lembro disso como se fosse hoje, foi que nós sempre tivemos a nossa geometria na rampa. Então tem que subir o carro na rampa e ergue, né, o carro para fazer a geometria. E eu lembro que eu não sei se foi ao colocar ou ao tirar um carro da rampa, que normalmente qualquer um faz isso, tem que acelerar um pouco para o carro subir, né, e daí segurar. Ela não fez nada demais, e aquele dono do carro me chamou para um lado e ele disse assim: olha, eu nunca mais boto os pés na tua oficina se esta mulher colocar as mãos no meu carro novamente. Tu sabe que eu, na época, a gente despediu o cliente, mas de uma forma... ele procurou agendamento, a gente não tinha mais agendamento para ele, e ele não colocou mais os pés lá. Se fosse hoje, ele ouviria na hora algumas coisas de mim, mas assim, era algo explícito essa questão do preconceito. E era uma coisa assim: olha, você tem um homem não para me atender? Tem o quê? Não tem um homem não para me atender? As pessoas diziam isso. Sabe, no primeiro atendimento, assim: bom dia, tudo bem? Como é que eu posso lhe ajudar hoje? Não tem um homem não para me atender? Só tem você, sabe? E aí, não, tem sim, tem um homem para lhe atender. E ele chamava alguém. Quando ele começava a perceber que o comando não era do homem que ele tinha pedido para atendê-lo, aí alguns chegaram, pediram desculpas, e isso foi ganhando a confiança ao longo do tempo. É fácil? Não é. Mas lidar com o ramo que a gente escolheu não é fácil, né? Não é fácil. A gente lida com problema o tempo todo. Há clientes que dizem assim: bom dia só se for para você, porque eu tô aqui. Né? Mas foi o que a gente escolheu lidar com o problema. Né? Eu falo para os meus isso toda vez que eu posso. A nossa grande missão é transformar a dor, né, o problema no cliente, tentar de alguma maneira para que essa experiência, que 99% dos casos ela começa de forma negativa, ela consiga se tornar em algum momento lá no final algo positivo. Do tipo assim: resolvi o problema, gastei, mas eu estou feliz. Eu acho que essa é a grande missão de todo mundo que trabalha nesse ramo de reparação, porque ninguém gosta de gastar em carro, não adianta. O sonho de todo mundo seria comprar um carro, poder usar sempre sem gastar absolutamente nada, e quando vender ganhar mais do que pagou ainda. É verdade. Mas aí é Barbie, né? Né? Aí já não, tá na moda agora. Aí já não é real, é o mundo da Barbie. Olha, Oi, Ju, tudo bom? Juliana da Bosch. Olha a Ju aí. Tudo jóia? Ju, um beijo. Legal. Vamos ver quem mais entrou aqui. A Odete, a Jéssica, a Mais Automotivo, o Alexandre. Alexandre também já fez a live conosco aqui. Um abraço para todos vocês aí, meus queridos. Aletheia, falando ainda um pouco dessa questão da mulher, e a gente pegou toda essa transformação, esse empoderamento da mulher, porque hoje ela frequenta, a nossa oficina hoje, ela é frequentada talvez... Eu nunca parei para mensurar isso, mas a gente tem um fluxo de mulheres vindo à oficina muito grande.
Eu não sei te dizer se já é metade, né? Aqui ainda não. Mas assim, ó, nós temos bastante. E coisas que há 10 anos atrás não se imaginava isso. Elas tinham muito receio. Eu noto, escutei de uma mulher, uma cliente nossa, há um pouco mais de uma semana. Ainda existe isso. Ela disse assim, eu tenho ainda medo de ir a uma oficina ou a um chapeamento, alguma coisa, porque eles vão tentar me enganar porque eu sou mulher. Né? Isso. Mas, graças a Deus, eu vejo que isso aqui, na minha cidade, isso é algo... Eu não sei se é só a minha loja, acredito que não, porque eu acho que elas têm o carro delas, elas têm a autonomia delas, elas levam... Decidem qual carro comprar. Decidem tudo, elas estão fazendo tudo. Então, e outra, elas são... eu vejo as mulheres, quando você conquista ela como cliente, muito mais difícil de você perder ela como cliente. Como que você conquistou a confiança dela, ela vai permanecer fazendo revisão. Eu tenho uma cliente que eu falo sempre que ela sempre tem carro novo e a coincidência é que os carros dela são de marcas que a gente não tem. A nossa cidade aqui tem 80 mil habitantes. Nós temos poucas concessionárias. Então, muitas marcas, o pessoal tem que viajar, às vezes 250, às vezes 500 quilômetros para fazer revisão. E ela é nossa cliente há tantos anos. Ela já teve BMW, que na revisão dos 10 mil quilômetros ela fez conosco. Ela abriu mão de garantia para fazer conosco. Como que está isso aí para vocês? Uma cidade maior que nem Recife. Recife é bem maior, mas essa realidade do cliente ter que viajar, isso vai acabar em pouco tempo. A gente, se tudo der certo, imagine que Pernambuco tem uma lei que permite que se faça a revisão, mesmo com carro em tempos de garantia, em oficinas independentes certificadas pela ABNT. Então, isso vai ganhando corpo, já tem no Rio de Janeiro também, isso vai ganhando corpo e vamos chegar, assim como na Europa assim como nos Estados Unidos funciona, que a gente vai ser capaz de fazer a revisão de todos os carros, independente se o carro está com 1, 2, 3, 4 ou 10 anos. Né? Então, um lobby muito grande das montadoras, né? Mas isso já aqui na nossa região já é lei. Então, o que a gente está fazendo é recebendo as certificações, certificando mais empresas, mais oficinas no Pernambuco todo, para que seja capaz de atender a essa frota. Porque, na verdade, o que acontece é que as pessoas ficam... O que a gente não quer é que as pessoas sejam refém nem da concessionária, nem de oficinas que não são corretas e transparentes. O que a gente quer é explicar o que é o problema, que a pessoa compreenda o que é o problema e que se sinta segura na decisão de reparar aquele problema. Imagine que aqui na nossa região saiu uma notícia ontem de que na 4 rodas, que a Polícia Rodoviária Federal já está com equipamento que ele conecta no sistema OBD do carro, no mesmo lugar que a gente conecta o nosso scanner de injeção. Que ele conecta e consegue descobrir módulos roubados que estejam instalados naquele carro. Então, isso vai tornando cada vez mais os centros de reparação com a responsabilidade muito maior. Porque imagine, você faz a manutenção do carro, você compra uma peça que você não tem segurança daquela peça, não sabe de onde vem aquela peça, se a peça é fraudada, se a peça é roubada, se a peça é... Principalmente quem compra Mercado Livre, né, Letéia? Isso, então assim, você termina colocando no seu carro uma peça que você não tem nenhuma responsabilidade sobre aquilo, você acha que a peça está certa, que a peça está atendendo, e aí a Polícia Rodoviária vai, conecta no seu carro e diz, olha, esse módulo foi roubado, e você está aqui com um problema sério, porque você levou uma oficina que você não conhecia, que você não tinha confiança suficiente. Então, cada vez mais a nossa responsabilidade com a reparação vai ficando maior. Não é somente a segurança das pessoas, a segurança das famílias, agora é uma questão legal. É uma questão de você colocar peças de procedência no lugar que você confie, saiba que aquela peça veio da indústria para a oficina, da oficina para o seu carro. Então, a nossa responsabilidade é muito grande com a educação das pessoas, com a educação dos nossos funcionários,
com crescimento, em colocar cada vez mais na cabeça deles que eles precisam estudar todos os dias, que eles precisam crescer. E a única forma de crescer é estudando. Foi assim que a gente conseguiu, né? A gente só consegue estudando. E, então, isso vai tornando cada vez mais, a responsabilidade da gente vai aumentando dia após dia. Oh, o Alexandre está dizendo que a caneca do Ali é igual do João. Veja se você consegue descobrir o que tem dele. Eu vou filar aqui para ver se consigo descobrir. Ele já pegou o esquema aqui da caneca. O Ali, não vale entregar, hein? Daqui a pouquinho eu começo a rir mais aqui, aí vai ficar bom. Aletheia, fala um pouquinho para mim também, porque isso aqui eu estou curioso. A gente estava lá na convenção da Bosch em São Paulo, e vocês no final anunciaram lá, no final do terceiro dia já, eu acho que junto com a Ana Paula, eu achei uma iniciativa fantástica isso, porque foi criado, se não me engano, foi criado um grupo de WhatsApp. Eu lembro que quando foi criado esse grupo de WhatsApp com as mulheres da gestão, que fazem a gestão da rede Bosch Você viu como são muitas? Que participam da gestão das oficinas nesse Brasilzão, né? Já saiu com quase 95, 100 mulheres, né? Como que tá isso hoje? Como é que tá funcionando? Então, são oficinas bem diferentes umas das outras. O Brasil é grande demais, mas a gente consegue se ajudar. Então, a gente consegue uma informação aqui, outra acolá. A dificuldade que eu tive é semelhante à dificuldade que outras pessoas tiveram. E assim a gente vai nos amparando cada vez mais e nos fortalecendo. São dúvidas simples de gestão de oficina e são algumas dúvidas muito práticas do dia a dia, de como é que você resolveu isso, como é que você fez isso. Então, e a gente vai aprendendo uma com as outras, e isso é muito legal, né? Essa coisa de empoderar para crescer, sabe? Aquela coisa assim, a gente é capaz. Então, tem pessoas que entraram na oficina e estão com a oficina há menos de 1 ano. Tem pessoas que já têm a oficina há muitos anos. Então, assim, a gente vai se ajudando. E existem vários projetos aí, tá? Projetos maiores que a gente, se tudo der certo, vai agregar para todo mundo. Vai ser muito bom. Que ótimo. Que legal. A gente vai fazendo a diferença, né? Porque vai trazendo mais é um cliente querido, Tiago Feitosa. A gente vai trazendo cada vez mais verdade, transparência, responsabilidade, e cada vez mais a gente vai trazendo aquilo que está dentro da gente, sabe? Vai tratando a empresa como uma empresa e não como uma oficina, como era lá antigamente, como uma troca de peças simplesmente. A gente vai trazendo, dando corpo a isso, sabe? E quando a gente se ampara com gente boa, com gente que a gente acredita, né? Quando a gente se apoia nessas pessoas, a gente cresce mais rápido, né? Assim, o seu conhecimento faz com que eu cresça mais rápido, né? Então, se a gente troca experiência, a gente vai crescendo junto, e essa é a ideia. Porque imagine antigamente o preconceito que era na reparação automotiva era gigante, né? Hoje não. Hoje você entra numa empresa, uma boa oficina mecânica, ela tem áreas de concessionárias de grande porte, claro, né? Não é assim para fora, né? Não consegue, porque cada vez a gente tem mais investimento com equipamento, mais investimento com gente, mais investimento com pessoas melhor treinadas e melhor, que vêm com bagagem maior, né? Então, hoje é difícil a gente conseguir alguém que não tenha, por exemplo, o ensino médio, que não tenha um curso técnico. Cada vez você vai precisando de pessoas que pensem mais rápido e melhor, né? Assim. É assim. Vamos falar um pouquinho daquilo que fez a gente se conhecer, né, Aletheia? Vou dar só uma pincelada no que é o nosso comitê nacional, né? Então, eu e a Aletheia, a gente se conheceu, acho que foi antes da pandemia, né? Então, deve fazer aí uns 5 para 6 anos. Né? A Aletheia já faz parte do comitê nacional, que já vou explicar o que é há quantos anos. Eu já não sei mais, mas faz mais de 10 já. Então, o Comitê Nacional são um grupo de pessoas, eu acho que nós devemos estar entre 20 a 30 no máximo, né?
que representam, então tem no mínimo 2 pessoas de cada estado que representam os Bosch Car Service do seu estado, todas as demandas, todas as dúvidas, ele absorve essas demandas do seu Bosch Car Service da região, de todos, e leva isso até a fábrica. Então a gente é o elo de ligação entre os Bosch Car Service todos e a fábrica, né, Letéia? Então a gente faz parte desse grupo aí, eu me sinto honrado e poder conhecer pessoas como você aí, todos os outros colegas, né, da Bosch. E eu queria falar um pouquinho, Letéia, assim, da importância da gente fazer parte hoje como uma empresa independente que somos, a Max Troc e a Companhia das Peças, a gente poder fazer parte, integrar uma rede mundial, né, e a maior rede de oficinas mecânicas do Brasil, que é o Bosch Car Service, e as vantagens que tem isso, né? Vamos falar um pouquinho disso, eu acho importante. Olha só, primeiro, a iniciativa da Bosch de trazer quem está no campo para junto, isso já é uma iniciativa fantástica, né? Não são em convenções anuais, bianuais, como acontece no restante da indústria, né? Então, eles trazem para junto para saber qual é a sua dor, né? E aí a gente vai tratando da sua, da minha, de todo mundo ali. Então, isso já é um ponto extremamente agregador. E a gente vai trocando figurinha e trocando experiência, né? Então, algumas vezes eu já tive problemas lá na Max Troc que eu resolvi com a ajuda de um integrante de uma outra oficina que estava lá no Paraná, ou que estava lá em São Paulo, ou que estava lá no Mato Grosso, né? Então, no salva de várias, né? E a gente vai trazendo realidades. Então, existem algumas oficinas que têm um perfil diferente da sua, né? Então, tem algumas oficinas que atendem muito carros grandes, caminhonetes, outras atendem muito carros premium. Então, a gente vai trocando figurinha e vai agregando. Mas, é como eu te disse, fazer parte de uma grande rede faz toda a diferença, não só para a gente, que tem a visão estratégica do mercado de uma forma mais ampla, né? Porque hoje a Bosch é a maior indústria automotiva, né? É a maior indústria de peças automotivas de uma forma ampla. Não tem um único carro andando nesse planeta que não tenha pelo menos uma peça, um componente Bosch. É a única. Pois sim. E a visão que nos dá de mercado é diferente também, né? Então, eu vi algumas colocações tuas que tu fala do carro elétrico, do carro híbrido, né? Que tu trata da questão do que está na frente. Qual é o futuro? Né? Até porque o futuro e o presente, eles são muito próximos, né? Na realidade automotiva, as coisas mudam muito rápido, né? A tecnologia muda muito rápido e as pessoas ficam inseguras. Então, esse teu trabalho de mentoria é muito bacana, muito bacana. A gente aqui, eu faço a revisão pré-compra. Então, antes do cliente comprar o carro, se ele está decidido, olha, eu estou decidido, eu quero esse carro, eu gostei, achei legal, dirigi. Se o vendedor tiver boa índole, não tem problema dele trazer o carro para a oficina. Ele vai trazer o carro para a Max Troc, a gente vai fazer o checklist pré-compra. E aí ele vai estimar mais ou menos quanto tu vai gastar com a tua manutenção, tu vai colocar isso em pauta na negociação e ok, tá tudo resolvido. É bom para quem compra, é bom para quem vende e é bom para quem faz essa revisão. Então é uma relação ganha-ganha para todos os lados. Cobra isso na oficina, Letéia? Cobro o checklist daí. Cobro. A avaliação pré-compra. A minha mentoria, ela nasceu desse trabalho, né? Porque eu fiz a minha vida inteira a pré-compra para os meus clientes, para os meus amigos, mas eu nunca cobrei isso. Eu fiz porque eu gosto, eu amo fazer isso. Eu amo usar a minha experiência para tentar salvar eles de cair numa fria, né? Ou poder dizer, cara, compra esse carro que está fantástico. E foi daí que nasceu a mentoria, porque eu montei algo que eu consigo fazer isso à distância. Eu consigo assessorar
qualquer pessoa hoje, do jeito que a gente estruturou a mentoria, para fazer um pré-compra e ajudar a comprar um carro ou até vender, Muito legal, mesmo à iniciativa distância. muito bacana. Outro Muito ponto bacana. interessante da rede, que eu acho que vale a gente dar um pitaco aqui, Aletheia, é a questão dessa garantia. Essa garantia, né? Hoje, quem revisa um carro, por exemplo, na Companhia das Peças, vai viajar para Florianópolis. Aconteceu isso esse verão com a gente, um cliente nosso de um Civic, ele foi a Florianópolis, fez um serviço aqui, chegou lá, acendeu a luz da injeção, estava em Florianópolis. Né? Não tinha nada a ver com o serviço que a gente fez fez outro tipo de revisão. A gente acionou um parceiro, ele foi ao parceiro, se sentiu muito bem atendido, né? Se fosse um problema, por exemplo, algo que a gente tivesse mexido aqui em Santa Rosa, e ele apresentasse o mesmo problema lá em Florianópolis ou em qualquer cidade, porque nós temos hoje, são 1.100, eu acho, Bosch Car Service espalhados no Brasil inteiro. Qualquer cidade que tiver um Bosch Car Service, ele pode, por exemplo, acionar uma garantia. Se ele for com o carro, nós estamos bem longe. Eu estou aqui no interior do Rio Grande do Sul, você está em Recife. Né? Mas vamos lá, alguém maluco que atravessa esse Brasil inteiro, né? E eu fiz um serviço nele aqui, ele pode bater lá na Aletheia e reclamar a garantia, porque eu vou me acertar com a Aletheia depois. Então, esse respaldo da garantia interrede eu acho fantástico. A gente já recebeu clientes da Raquel, do Espírito Santo. Espírito Santo, olha só. Então, ele estava não tinha nada a ver com o serviço também, assim como você, mas a gente recebe com muita frequência. Eu recebi de Natal, tá pertinho aqui, mas o cliente deu problema na estrada. O cliente trouxe o carro rebocado, ele já estava bem pertinho daqui. Então era mais perto ele trazer para cá do que ele voltar para Natal. Então, isso acontece com muita frequência. De cidades do interior que vêm para cá. Então, acontece com muita frequência. E isso faz toda a diferença. Né? A gente divulga isso com muita força, que é de fato um diferencial. Mas o diferencial é também no problema técnico. Então, você tem um problema no seu carro, você já levou em várias oficinas e ninguém consegue resolver. A gente tem uma linha direta com a Bosch que a gente consegue tirar a dúvida técnica, não só com outras oficinas, mas a gente tem uma linha direta que a gente consegue tirar a dúvida. Eu estou com esse problema, eu preciso desse diagrama, eu preciso dessa informação. E ela chega numa velocidade gigante. Online. Né? Online, instantâneo. Então, há uma série de benefícios de fazer parte de uma grande rede que fazem a diferença, não só para a gente que gesta, mas também para quem vem como cliente. Porque isso faz a diferença para ele, faz o carro dele chegar mais rápido, ficar pronto mais rápido, né? Então, essa tecnologia, essa visão de futuro e essas informações é que fazem a grande diferença no segmento da gente. E fazer parte de uma grande rede nos proporciona situações como essa aqui que a gente está vivendo agora. Né? Exatamente. De a gente poder trazer informação. Tu sabe que o tempo voa, eu quero provocar, eu quero te aproveitar, tá? Essa tua facilidade que tu tem, Aletheia, que eu admiro tanto, de explicar algumas coisas que para nós parece básico, mas que é tão importante para as pessoas que nos ouvem, né? Aletheia, me fala uma coisa. O que a gente deve fazer com o carro em um posto de gasolina? O que eu devo deixar fazer? O que eu devo permitir fazer em um posto de gasolina? E o que eu devo deixar de fazer urgente? Me ajuda. Olha só, eu fiz um vídeo essa semana, inclusive, sobre isso, na semana passada, sobre isso. Que posto de gasolina é a maior armadilha que se pode cair. Né? A verdade é essa. Então, o posto de combustível, ele deve abastecer, olhar o nível para que você não corra o risco de ficar sem água, por exemplo, sem fluido do radiador e o carro aquecer porque você não tem fluido algum. Mas há uma ressalva. Tem que cuidar. Eu já vi posto de gasolina para não abrir quente, colocando né? água de poço. Eu já vi posto de gasolina que tem muitos. Água Mas assim, o que eu costumo dizer, olha, é melhor colocar a água do poço para que você chegue numa oficina do que você ficar sem nada, né? Mas, ao mesmo tempo, as aberrações que acontecem em postos de combustíveis, e olha que eu tenho grandes amigos donos de postos de combustível,
E eu digo assim, olha, não é faz isso maldade, é não. Não cultura. dá, não dá. Pois é, porque as pessoas se sentem mais seguras, as pessoas, é mais fácil, tá ali. E eles têm um treinamento técnico, né, de argumentação, argumentativo, que o cliente. Então, assim, muitas vezes eu recebo clientes desesperados, literalmente desesperados, que foram abastecer e disse que o carro ia pegar fogo, e disse que o carro não andava mais 10 metros, que disse que... E ele peitou e disse, não, mas eu vou, não faça nada, porque eu vou aqui na oficina que eu confio, que é aqui bem pertinho, e eu vou resolver aqui. Quando chegou, era uma coisa muito simples, que não tinha risco algum, não precisava amedrontar o cliente, né? Então, há situações, por exemplo, quando as pessoas me dizem, eu troquei o óleo de freio, o fluido de freio no posto de gasolina, chega a me dar um desespero, Não tem, né? você tem que Porque trocar a chance de queimar o módulo, a chance de dar entrada de ar, a chance de... Olha, eu já recebi clientes que tinha fluido hidráulico no reservatório de freio. Eles são vermelhinhos, né? Fluido hidráulico e fluido de freio. Ele teve que trocar todo o sistema de freio dele, porque colocou o fluido inadequado no posto de gasolina. Então, acontecem algumas coisas que você, poxa, por que você não me ligou antes? Por que você não ligou para a gente para perguntar? Por quê? Então, o tanto de manutenção, de socorro que a gente já fez por vídeo, você não tem ideia, né? Olha, tá assim, tá acontecendo isso. Deixa eu abrir aqui a câmera. E aí a tecnologia vai a nosso favor, né? Não se preocupe, faça isso. A pior prática para mim que ainda existe é a verificação do nível do óleo. Eu acho que isso é o pior porque... Maldoso. Chega a ser maldoso, porque não se verifica nível de óleo do motor com o motor quente. É uma prática completamente errada. Sempre vai faltar óleo e eles sempre vão vender 1 litro de óleo. E na realidade não está faltando. Então eu diria o seguinte, não deixa mexer na vareta do óleo. Vê lá o nível da água do reservatório ali para esguichar a água no para-brisa, né? E calibrar o pneu, abastecer o carro, e era isso. Leteia, para que serve o amortecedor de um carro e, em média, em quantos 1000 quilômetros devem ser substituídos? Um quiz, é? É um quiz. É um bate-volta. Vê só. Eu digo que o amortecedor o nome dele é muito claro, né? Mas ele serve para dar estabilidade. Ele não serve só para amortecer o seu impacto, ele serve para lhe dar estabilidade, ele serve para lhe grudar no chão. Então, algumas vezes as pessoas, mas o amortecedor não precisa trocar, o meu carro não fez ainda os 40, 50 mil quilômetros da recomendação, mas ele já tem 5 anos, ele já tem 6 anos, né? Então, e qualquer manutenção que você faça, pense em quanto tempo tem o seu carro e quanto de quilometragem ele tem. Não é à toa que às vezes a gente se depara com situações que vai fazer a revisão dos 30 mil quilômetros, dos 3 anos, e o carro já tem 60 mil quilômetros, né? Então, eu tenho que fazer o meio termo da quilometragem e do tempo, né? O tempo de manutenção e a quilometragem, elas são, eu costumo dizer, olha, é 10 mil quilômetros ou 1 ano, o que chegar primeiro. Muitas vezes as pessoas chegam em 10 mil quilômetros com 3 meses, então eu tenho que fazer uma nova manutenção, né? Então, o amortecedor tem um papel muito relevante e ele é parte integrante de um sistema bem complexo. Mas se você deixa o amortecedor cansar, você corre risco de não colar o seu pneu no chão, não grudar o seu pneu no chão, e, portanto, perder a segurança do seu carro, porque você não vai ter estabilidade. E é um item tão básico, né? Um amortecedor em dia, às vezes, é a diferença de você, por exemplo, evitar um acidente ou você se acidentar, né? Porque ele pode diminuir uma frenagem, dependendo da velocidade que você está, 10, 20, 30, 40, 50 metros. Se você estiver com o amortecedor ruim, você vai parar, vai colidir, você pode atropelar alguém, o que é o pior. Então ele tem uma função, assim, eu diria sempre, tem um tripé no carro que precisa ser muito bem cuidado. O amortecedor, o freio e o pneu. Eles são, para mim, os grandes causas, fora o erro,
a principal causa de acidente é o erro mesmo humano, né? Mas fora isso, essa questão do pneu, do amortecedor e do freio, ela precisa estar em dia. Mais um quiz aí, como é que é um bate-volta? Vamos lá. Para nós do cuidado que as pessoas devem ter com o sistema ali do ar-condicionado ou do ar forçado, do ar quente que a gente usa aqui no sul agora. Que cuidados a pessoa deve ter com isso? O que ela deve prestar atenção? Olha, uma coisa que poucas pessoas falam, mas que faz toda a diferença na manutenção do seu ar-condicionado. Aqui eu não tenho frio nunca, né? O nosso frio, a gente coloca a blusa de manga comprida, todo feliz, porque tá 24 graus. Então, assim, 24, a gente já tá, poxa, dá para botar essa blusa aqui, ó. Quando dá meio-dia, você já tá suando, mas... Eu acho que eu vou me mudar, tem vaga para mim? 24. A temperatura da água do mar é sempre 28. Sempre. Quando tá 24, a gente já tá muito frio esse mar, não entra, não adianta, não vou entrar. Por que eu vou entrar com o mar com 24 graus? A temperatura da água é 28. E aí a gente começa a brincar. Mas aqui eu não tenho essa coisa. Aquele radiador de ar quente, muitas vezes o cliente pede, olha, isole isso, pelo amor de Deus, para não correr o risco de ligar, né? Porque ele vaza, ele dá problema. Mas as pessoas se deixam de perceber algumas coisas muito simples. Por exemplo, aquela areia no tapete. Aquela areia no tapete degrada o seu sistema de ar-condicionado de uma forma que você não tem ideia, né? E aí você termina fazendo a manutenção muito mais cara, muito mais invasiva, porque eu tenho que tirar o painel do carro para poder trocar o núcleo evaporador, só porque você manteve com frequência aquela areinha nos pés do passageiro, aquela areinha que fica em cima do tapete, né? Esses cuidados que a gente precisa ficar atento. Nessa troca do filtro de cabine, faz a troca do filtro de cabine todo ano, não faz grande diferença no seu orçamento, não vai fazer. E faz toda a diferença na longevidade do seu sistema de ar-condicionado. Na sua segurança, o cliente diz assim, olha, eu estava tão estressada no meu trabalho, eu vivia com alergia. Eu disse, não, você vivia com alergia porque você não trocava o filtro de cabine do seu carro. Por isso que você vivia com alergia, não era estresse. Cada coisa, cada filtro, que é o que a gente respira, está na nossa cara, né? Isso, e assim, os equipamentos fazem muita diferença também, né? Então, a partir do momento que você tem bons equipamentos de diagnóstico, que tem uma equipe treinada, isso vai fazendo diferença até na manutenção. Se você faz aquela troca do óleo do compressor com alguma regularidade, você vai ter uma possibilidade muito, muito remota de fazer a troca do compressor por um todo. Essas manutenções que você vai fazendo dentro de uma oficina que você confie, numa oficina que você se sinta seguro, isso faz toda a diferença. Tu estava falando aí da areia, né, da praia, e aqui é terra vermelha, não tem jeito. Mas me lembrou de uma coisa que não tem nada a ver com a minha realidade, porque eu já falei, minha cidade que é uma cidade pequena, e a gente não tem essa condição geográfica, até graças a Deus. Mas eu vejo que você fala muito em alagamento, né? Aquele calço hidráulico, eu vejo que você recebe muito esses carros na oficina. Então fala um pouco para a tua audiência e para as cidades que próximo aqui, Porto Alegre, nossa capital, não está tão próximo de mim, são 500 quilômetros, mas Porto Alegre já tem essa realidade também de alagamentos e as cidades mais litorâneas, né? Quais os cuidados para quando isso acontecer? O que deve ser feito? Olha só, Recife está abaixo do nível do mar, né? Então, quando chove um pouco mais e que está com maré cheia, então é certo que vai alagar algumas ruas. Algumas vezes alagam muitas ruas e aí outras vezes alagam poucas. Mas o que acontece é que as pessoas precisam se preparar para isso também. Nem sempre eu tenho condição de ter um carro alto que eu possa passar por qualquer alagamento e passar seguro. Eu também preciso entender no meu carro baixo como é que eu devo fazer. Então, eu costumo dizer, eu tenho alguns vídeos que rodam no WhatsApp quando acontece situações de alagamento. Por quê? Porque as pessoas terminam republicando eles, né? Porque, de fato, são vídeos que facilitam a sua... Quando eu tô ainda na parte da pista que não está alagada.
mas eu estou vendo água ali na minha frente. O carro da frente passou. Aí eu vou valente querer passar também. Eu tenho que enxergar qual é a minha realidade. Qual o tamanho do pneu daquele carro, qual é o tamanho do meu pneu, né? Porque, infelizmente, muitas vezes, a tomada de ar do seu carro, e isso você pode perguntar na oficina, na hora que você for fazer a revisão, onde é a tomada de ar do meu carro? Sabe, às vezes ela é embaixo do para-choque, lá embaixo. Muitas vezes. E os Né? carros turbina. Então, ela é lá embaixo do para-choque, no ponto mais baixo que pudesse existir do carro. Então, a realidade, por exemplo, de um Compass, nossa, o Compass é um carro alto, eu tenho um pneu alto, mas a tomada de ar dele é lá embaixo. E aí você tem um calço hidráulico assim. Então, é preciso entender, mesmo meu carro sendo alto, se a minha tomada de ar é muito baixa, não adianta, eu vou passar numa poça e vou alagar, e vou ficar. Então, eu tenho que enxergar até onde a água pode vir no meu pneu, até onde eu posso passar, né? E na hora que eu estou passando, como é que eu devo agir? Né? Eu devo frear? Então, eu tenho que passar com folga, eu não posso frear, eu não posso ficar trocando de marcha se o meu carro não é automático, eu não posso trocar de marcha no meio do alagamento. A chance de eu ficar vai ser muito grande. Eu tenho que olhar quem está no meu entorno. Por quê? Porque se passa um ônibus grande do meu lado, um caminhão grande do meu lado, ele vai me levar na onda. Né? Então, são várias coisas, são vários procedimentos simples que lhe livram de um grande problema, não só financeiro, mas de saúde, porque você já imagina, você descer no meio daquela água, você botar o seu pezinho no meio daquela água, pois é, mas é o que acontece, né? É o que algumas vezes acontece. Então, é isso que a gente, com a informação, a gente tenta livrar as pessoas disso. É isso. A gente tem um monte de dicas lá no nosso Instagram, aqui no nosso Instagram, quer dizer, e eu convido a todos para seguir, assim como eu sigo o seu, assim como eu me inspiro nas suas dicas, e a gente vai se fortalecendo e vai ajudando um montão de gente ao redor desse Brasilzão. E eu já me inspirei em vários. A gente está sempre fazendo essa troca, né? E de Pois outros. é, e a gente vai ajudando outras pessoas, né? A intenção é essa, dar informação É para isso. ajudar outras pessoas. É isso que vai fazendo, vai plantando sementes na nossa trajetória Informação, e vai voltando. tem informação boa e informação compartilhada. É É isso isso aí. aí. É Ale, isso aí. olha só, falamos em 50 minutos, já passamos do prazo. Tudo que é bom passa rápido, né? Eu sabia que ia ser assim, Que a gente ia bom. começar a falar. Eu tinha anotado aqui algumas perguntas e, enfim, acho que consegui fazer aí boa parte delas. Quero te agradecer, foi ótimo ter estado contigo, tá? A gente Obrigadíssima, eu que adorei a oportunidade. não imagina aí. Estamos juntos aí, tá? Vamos ver se encorajamos aí os nossos parceiros de rede também a fazer, a gerar conteúdo cada vez mais. A gente já tem vários aí que estão fazendo isso, mas o nosso ramo, quanto mais conteúdo a gente gerar, mais a gente vai estar informando as pessoas. Eu acho que essa é a finalidade. Tá bom, minha querida? Obrigadíssima, muito obrigada Beijo. mesmo. Um beijo a todos que aqui estão. Beijo, fiquem com Deus, com muita saúde e a gente se vê. Valeu. Abraço. Beijo, Até mais. tchau. Tchau, tchau.